dia, bom dia. Mas muito bom dia mesmo, nesta manhã de domingo, dia 6 de julho de 2025. São 7 horas e 23 minutos. Estão chegando aqui com o nosso momento de intimidade com Deus. É aquele momento que a gente conecta nosso espírito ao Espírito de Deus logo na primeira hora para receber mais um dia que Deus preparou para cada um de nós. Então, sejamos gratos por isso, né? E eu sempre agradeço, muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes de eu mesmo abrir os olhos, me dar mais essa oportunidade de viver mais um dia e viver o melhor dia da minha vida, que é o dia de hoje. Hoje é um grande dia e nós temos esse propósito de estar conectando o nosso espírito ao Espírito de Deus através da leitura da Bíblia, do estudo, e para que aprendamos, né? Para que tenhamos conhecimento, discernimento sobre as coisas que agradam a Deus. Então a gente retira desses livros ensinamentos que vale para a nossa vida inteira e nós precisamos aplicar ela na nossa vida cotidiana, né? Balizado nesses ensinamentos, nessas advertências, igual o capítulo 6 do dia de hoje, dia 6, provérbio 6, que é um provérbio para cada dia do mês. Então hoje, no dia 6 de julho, nós estamos vendo aqui o Provérbios de capítulo número 6, e que ele nos traz advertências contra a insensatez. Então, nos mostra o caminho do insensato e o caminho do justo. Então, para que a gente opte por qual caminho a gente quer conduzir nossa vida, né? Então, são advertências que a gente tira com ensinamento. Vamos lá então, começar lendo aqui o capítulo número 6, versículo 1, está escrito assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave de laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza
o surpreenderá como um assaltante, e sua necessidade lhe virá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Coisas que Deus detesta, que Deus não aceita que seus filhos trilhem por esse caminho. Meu filho, versículo 20. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto do coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Versículo 26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Versículo 33. Versículo 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar.
versículo 35, finalizando esse capítulo: não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Poderoso esse capítulo de número 6 de hoje, né? Para que ele faz menção a advertências, faz aqui advertências sobre aquilo que não agrada a Deus. Ele menciona o caminho que, se o homem seguir, que seu filho seguir, não irá agradar a Deus e virá as consequências. Provérbios 6, ele oferece conselhos práticos, né, sobre como evitar armadilhas financeiras. Ele fala lá, né, do fiador, né, preguiça daquele que não quer trabalhar e do adultério. Basicamente, esse capítulo aborda esses 3 temas: finanças, preguiça e adultério. Ele enfatiza, né, a importância da diligência, né, da prudência financeira, do controle, do autocontrole, né, ser diligente, é ser precavido, né? Então ele fala dessa prudência financeira, né, e da fidelidade conjugal. É o outro assunto que ele aborda aqui, né? Ele alerta para as consequências negativas que alguém tem quando faz essas transgressões, aquilo que não agrada a Deus, que Deus detesta, Deus odeia essas coisas, que são 7, né? Ele menciona 7 coisas lá que... E a última, inclusive, ele fala, né, que é quando o irmão, quando o irmão, ele faz o mal para o seu próximo, né? Quando ele busca fazer o mal para o próximo. Assim, resumindo aqui, esse provérbio 6, né, ele fala do fiador, né? Evitar ser fiador de dívidas alheias. Temos que evitar. Ele aconselha, ele adverte para que evite, né, você pegar para a sua responsabilidade dívidas alheias, pois isso pode levar à ruína, sua ruína financeira, né? Você pode ser fiador e perder tudo aquilo que você construiu, né? A reputação, o nome, né? Então, e isso aí leva a prejudicar relacionamentos, né, da sua família, por conta de você ter assumido uma dívida que não era sua, né, que é do próximo. Então, a primeira coisa é que ele fala isso aí. Sobre a preguiça, ele fala lá que é condenada a preguiça. Deus nos colocou no mundo foi para cada um produzir, se movimentar, para reinar aqui no mundo, né? Ele encobriu todas as coisas, né, para que nós possamos descobrir, e só conseguimos fazer isso se fizermos movimento, se sair do lugar, se não formos preguiçosos, né? Ele faz aquela comparação lá da formiga, né, que não trabalha, que ela trabalha diligentemente, né, inteligentemente. Ela, no verão, ela não tem preguiça de armazenar os seus alimentos, né, e para não sofrer quando vier a época da fome, né? Então ela tem armazenada a comida dela, né? E ela não tem governante, não tem chefe e não é preguiçosa. Então
Então, ele fala, o preguiçoso, ele sofre as consequências da falta de esforço. O preguiçoso não quer trabalhar, o preguiçoso quer depender de ajuda de alguém, né? Quando Deus nos colocou aqui, que era exatamente para fazer o contrário, não ser preguiçoso, trabalhar, né? Ir atrás do seu sustento, né? Com honestidade. Então, quando a gente se movimenta, né? Eu sempre digo que quando você dá você dá o passo para depois Deus colocar o chão para você. Mas você tem que dar o passo, o primeiro passo, né? Quando você tem fé que você seguir adiante, que Deus vai estar te conduzindo para o caminho correto, né? Deus vai colocar as oportunidades na vida de cada um, né? E a terceira coisa que ele vai falar lá sobre a malícia, né? Fala também aqui sobre a malícia. E Deus odeia a malícia e aqueles que semeiam discórdia, né? Pois as suas ações podem causar confusão e problema, né? Como o adultério, né? Que é tratado como uma grande transgressão, com consequências graves para todas as partes envolvidas, né? Então são advertências, né, que Deus coloca para cada um de nós fazermos as nossas reflexões, né? E a partir daí ele adverte e mostra o caminho, né? O caminho do bem e o caminho do mal. E nós é que devemos, cada um na sua vida, né, escolher esses caminhos. E sabendo que as consequências das nossas ações são a nossa responsabilidade, né? Tudo que a gente faz, né, vai ter um efeito. Toda causa tem um efeito. E dependendo da causa que você abrace, você vai ter as consequências dessa causa, né, que você abraçou. Então, que nós possamos escolher a melhor causa para direcionar a nossa vida, né? A gente possa aí realmente ter um maravilhoso domingo, um dia de domingo, já começando uma nova semana. E vamos caminhando aí para mais um dia. Vamos receber esse dia que Deus preparou para nós, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o que tem que ser feito hoje. Que possamos escolher fazer aquilo que agrada a Deus. E é assim que nós vamos ter a nossa intimidade com Deus, né? Ok? Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Até amanhã.